Um olhar sobre o corpo. Nosso corpo é formado por milhões de células. Essas, por sua vez, são constituídas por substâncias químicas também encontradas em outros elementos da natureza, em plantas, em animais, em rochas, no mar, na chuva e no vento. O corpo constitui a nossa porção visível, por meio da qual os outros nos percebem, conhecem e reconhecem. É fundamental para nos mantermos vivos, em contato com o mundo e com os outros. Trata-se ainda de um instrumento para percebermos a nós mesmos por meio do uso dos sentidos. Nosso corpo também é responsável por funções vitais para nós. Ele é responsável, por exemplo, pela respiração e pela digestão, a qual sem elas nós não conseguiríamos sobreviver. Além disso, ele se encarrega de funções expressivas e comunicativas, revelando aos outros o que se passa nessa porção invisível nossa, lá onde nascem os pensamentos e os sentimentos. Ele faz isso por meio de recursos como a voz, os gestos, o silêncio, o sorriso, o choro, a postura, todos essas atitudes que a gente toma no nosso dia a dia, com nossas expressões corporais, elas acabam revelando aquilo que se passa dentro de nós. Mas tem pessoas que não conseguem expor bem os seus sentimentos. Elas reclamam que elas não conseguem colocar para fora aquilo que está dentro do seu interior. E muitas vezes elas querem agir de uma forma e agem de forma diferente. E outras vezes, elas, por intenção, não querem revelar o que se passa dentro delas verdadeiramente e tenta o tempo inteiro mascarar aquilo que ela está sentindo. Mas mesmo essas pessoas que acham que não têm facilidade de expor o que está sentindo, em algum momento as suas expressões corporais vão acabar entregando aquilo que ela está sentindo ou pensando. Por tudo isso que a gente tem estudado, não é à toa que a filosofia também se preocupa com essa questão do corpo. A partir de agora, nós vamos ver ideias de um filósofo que ele se preocupou muito com essa questão do corpo e com relação ao que o corpo fala para as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos ver de quem a gente está falando? Esse filósofo é René Descartes, que nasceu na França no finalzinho do século XVI e viveu até meados do século XVII. Descartes concluiu que somos formados por duas substâncias distintas, mas que se relacionam entre si. A primeira é a consciência, ou alma, responsável pelos nossos pensamentos e sentimentos. Ele dá o nome dessa primeira substância de res cogita, que significa coisa pensante. Agora, a segunda seria a matéria, o corpo, responsável pelas sensações. Ele dá esse nome dessa segunda substância de res extensa, ou coisa extensa. Porque para ele, o corpo seria a extensão dos nossos pensamentos. Descartes também compara o nosso corpo a uma máquina, pois para ele, o nosso corpo ele funciona como se fosse um relógio. Quando você dá uma corda no relógio, você não precisa ficar mandando o relógio marcar a hora. Ele vai marcar automaticamente, porque ele já está programado para marcar essas horas. A mesma coisa é o nosso corpo. Segundo ele, nosso corpo seria uma máquina porque ele já funciona. Nós temos a respiração, nós temos os batimentos cardíacos, a regeneração celular, a digestão e várias outras funções do corpo que não precisa de consciência para que elas funcionem. Por isso ele compara o nosso corpo, que funciona, segundo ele, automaticamente em suas várias funções. Descartes viveu num período
em que houve grande crescimento das tecnologias. Foi um período que antecedeu a Revolução Industrial. Daí a gente entende o motivo pelo qual ele escolheu esse exemplo de máquina com relação ao corpo. Só que nem todas as pessoas concordam com essa ideia dele. Na atualidade, muitos discordam dessa comparação. A razão é que afirmam que o corpo tem sensações e que ele se relaciona muito diretamente com nossas emoções e nossos pensamentos, aspectos que não existem nas máquinas. Por outro lado, critica-se o fato de que, além de ser compreendido como máquina, o corpo das pessoas também passou a ser tratado e explorado dessa forma. Por exemplo, em sociedades voltadas para o lucro a qualquer custo, o corpo se desgasta pela pressão para produzir e consumir sempre mais. Além disso, espera-se que ele seja cada vez mais belo e perfeito. Por esse motivo, muitas pessoas exageram nos exercícios físicos, nas dietas para emagrecer, em cosméticos e tratamentos a fim de evitar o envelhecimento natural e até mesmo em cirurgias para adequar seus corpos aos padrões impostos pela mídia. Para refletir mais sobre essas questões que discutimos até agora, pense um pouco em cima dessas questões aqui da atividade Hora de Filosofar. Primeiro ponto. Você concorda em comparar o corpo a uma máquina ou prefere representá-lo de outra forma? Por quê? Pense um pouquinho sobre isso. Não é para responder escrito, é para você pensar e responder na sua cabeça por quê. Você acredita que atualmente o corpo humano é tratado como uma máquina? Por quê? Terceira pergunta. Que relações podemos estabelecer entre o corpo, os sentimentos e os pensamentos de uma pessoa? Tem relação? O corpo tem relação com o sentimento e com os pensamentos? Sentimentos e pensamentos são a mesma coisa? Pense um pouquinho sobre isso. Que relação podemos fazer entre o corpo e a liberdade dos seres humanos? Como a gente pode relacionar liberdade e corpo? Reflita um pouco aí sobre essa questão também. Em que época você considera que as pessoas tiveram mais liberdade em relação aos seus corpos? No passado ou atualmente? Por quê? Lembrando que quando eu falo no passado, não necessariamente é um passado recente. Nós podemos estar falando de um passado antigo, por exemplo, na pré-história, ou na antiguidade, ou agora. Ou agora eu estou falando no presente mesmo. Então, antigamente, no passado ou agora, que as pessoas têm mais liberdade com o corpo? Pense um pouquinho. Próxima. Como você espera que o corpo humano seja tratado no futuro? Olhando hoje, na sua perspectiva aí de como as pessoas têm se tratado do corpo delas, você acha que esse tratamento tem sido bom? Como é que você espera que no futuro o corpo humano seja tratado? Com mais respeito, com mais cuidado, ou do jeito que está bom? Pense aí. Somente os seres vivos têm corpos? O que você acha? Somente seres vivos têm corpos? Próxima. Você é seu corpo? Você é seu corpo? Ou você é mais do que seu corpo? Um dia, se o seu corpo acabar, o que sobra de você? Pense aí um pouco. O que é corpo? E essa pergunta aí, última, o que é corpo, você tem que responder ela por escrito aí no livro de vocês didático, na página 7, que é a resposta da pergunta número 2, da questão número 2, tá bom? Então era isso que a gente tinha para hoje. Um abraço a todos, fiquem com Deus.